explorando a fantástica pedreira do Varvito nos sertões de Itu. Segunda parte. Bom, como eu havia falado agora há pouco, a gente mostrou a princípio aquele paredão rochoso lá embaixo e um compartimento interno aqui embaixo onde eu estou. E eu havia discorrido com vocês que provavelmente seria uma caixa, um compartimento de bombas de água. E realmente agora subindo aqui no alto a gente confere a isso que eu falei, né? E percebe que realmente há alguns canos de água que sobem, eles jogavam a água lá para cima para a água cair. Então havia toda uma circulação desta água aqui, provavelmente um lago artificial, uma cachoeira também artificial para mostrar a beleza do lugar de uma forma mais lúdica, né? Então é bem interessante entender essa dinâmica, essa mecânica de tudo isso daqui, né? Essa hidráulica, né? É claro que hoje está desativado, ou não sei, está em manutenção, não sei, a gente chegou aqui agora, não dá para ter uma certeza do que é que aconteceu. Mas é só para vocês entenderem. E seguindo agora aqui, a gente vai estar mostrando mais de pertinho, vem aqui comigo, a gente vai continuar mostrando os paredões rochosos, eles seguem para lá, né? Então é muito interessante observar, como eu falei para vocês lá embaixo, o que é que as pedras falam. As pedras estão falando, elas são gritantes. O que é que elas estão contando para nós? Elas estão contando a história do planeta Terra, a história da estrutura do nosso planeta, da nossa casa, aonde a gente vive, que é o planeta Terra, né? Então, para entender isso daí, a gente precisa dialogar com essas pedras aqui. Fazendo esse diálogo, observando essas camadas, tentando entender o que isso está dizendo, a gente vai voltar em milhões de anos e perceber então qual é o mistério que está por trás da formação de tudo isso aqui que a gente vive hoje, da crosta terrestre, né? Que mistério é esse? Este mistério só pode ser revelado pela geologia, que é a ciência que estuda esse fenômeno. Então é muito interessante entender isso daí. Então vem comigo, vamos andando aqui, observando então as camadas de pedras sedimentares aí, essas pedras que estão em plataformas. É muito interessante mostrar isso para vocês aqui com exclusividade aqui na região ou na cidade de Itu. Muito bacana mesmo. Vem aqui comigo, olha que bacana aqui essa parte, bem interessante. E esse pedaço todo aqui, ele se abre aqui, ó, de uma forma mais ampla. Ele vem seguindo de lá de baixo e aqui ele faz esse contorno. Segundo informações que a gente está colhendo nas placas, e a gente lê alguma coisa meio por cima também, isso aqui em milhões de anos era uma lagoa, um lago, um rio ou algo do tipo. E deixou então seus vestígios aqui solidificados, fossilizados. Isso que é bacana também. Vem comigo aqui e eu vou estar mostrando então aí a sequência desse paredão. Olha que bacana, vou andar de assim para poder o áudio sair melhor, tá? Então olha a sequência do paredão rochoso, ela vem por aqui e ela segue e vai embora, até lá embaixo. É bem legal. Essa é uma paisagem muito fascinante, porque não é qualquer coisa, não é qualquer paisagem, mas ela é uma paisagem que revela uma outra terra, uma outra dimensão, uma outra temporalidade, para se dizer mais correto. Essa temporalidade é em milhões de anos, que é a estrutura da Terra, a parte que se solidificou para depois vir essa outra paisagem que é essa que a gente vê, que deu origem à vida. Então olha que fantástico que é isso. Então isso tem uma informação preciosíssima e é por aí que a gente tenta entender qual é o significado da vida no planeta Terra e como que tudo isso aconteceu. Que mistério que é esse? Esse é o mistério dos mistérios, né? Como eu falei agora, só pode ser revelado pelo estudo aprofundado de geologia. Então vem comigo e eu vou estar continuando mostrando aqui no chão, por exemplo, galera. Vocês estão vendo aqui essas plataformas aqui, elas são elas estão solidificadas aqui, mostrando realmente que aqui era um lago. Que aqui era um lago muito grande, provavelmente isso aqui era tudo cheio de água, mas é difícil da gente assimilar isso daí hoje, né? A gente chega aqui hoje e olha do jeito que está, a nossa mente, né? O nosso cérebro
dificilmente vai fazer essa assimilação se a gente não ler. A gente precisa ler, colher essas informações para poder encaixar ela com esse estudo de meio que a gente está fazendo aqui no Parque Varvito, que é um parque de geologia aqui em Itu. Então vem comigo aqui agora, para mim já está fechando esta fala, mostrando então aqui, ó, a gente só pode chegar até aqui. Aqui tem um sinalizador de interdição, não sei porquê, a gente não pode ir até lá, mas nem precisa, daqui já dá para ver legal. Essa panorâmica toda, muito bonita por sinal, e no chão aí vestígios fossilizados então aí de rastros de animais primitivos do planeta Terra, animais primitivos, vida primitiva. Isso é legal, essa vida primitiva é de alguma espécie, eu desconheço, mas com certeza alguma espécie vivente que passou pela Terra há milhões e milhões de anos, como está mesmo confirmado aqui nesta placa. E depois nosso amigo Robson Dante vai estar discorrendo com vocês com mais profundidade, ok? Evidências de vida no antigo lago. A palavra Varvito, que dá nome ao parque geológico que estamos explorando hoje, se origina do sueco varvi, denominando depósitos sedimentares que se constituíram ao longo do tempo geológico em lagos glaciais. Sobre a intensa influência da variação do tempo durante o ano, às partes mais claras e espessas do Varvito somam-se a decomposição de areia e outros sedimentos, trazido pelas águas devido ao derretimento do gelo, principalmente nos períodos mais quentes da primavera e do verão, enquanto nas épocas mais frias de outono e inverno criam-se as camadas mais finas e escuras, com a sedimentação em geral de argila. No ano de 1845, a fantástica pedreira do Varvito foi pintada em aquarela sobre papel pelo talento do artista apolíneo Miguelzinho Dutra. Então, pessoal, continuando aqui a nossa exploração aqui do Varvito, do Parque do Varvito, eu achei através dessa placa aqui que eu acabei de ler aqui, a gente vai colhendo informação, né, conforme o documentário vai se discorrendo. Então aqui tá explicando que esse lugar aqui onde a gente está, há 270 milhões de anos atrás, na época do Quaternário, mais precisamente no pré-istocênico, aqui era uma lagoa, um antigo lago. E, segundo o que eu li aqui, existem fósseis de rastros de animais que habitavam o fundo desse lago. Porque essa parte que hoje é rocha, hoje ela foi transformada em rocha, antigamente era o fundo de um lago. Então isso daqui era tipo uma lama. Era uma lama, ou seja, era mole. E os animais que habitavam o fundo desse lado, os animais pré-históricos de muitas e muitas eras, eles andavam pelo fundo do lago, que nem acontece hoje em dia também. E daí eles deixavam rastros da onde eles andavam, que é o que pode ser visto aqui em toda a extensão desse fundo de lago. Todos esses, deixa eu mostrar aqui para vocês aqui. Ó, todas essas marcas aqui que tem aqui são rastros de animais que andavam, se locomoviam, né, no fundo desse lago no período pré-istocênico, que é uma subdivisão do Quaternário. Aí isso conforme eu falei mesmo, há 270 milhões de anos atrás. Então a gente está mostrando para vocês aí. Eu fiquei bastante curioso com essa informação aí, é uma informação bastante valiosa para o documentário. Então aqui a gente vai estar mostrando aqui mais um pouco aqui, e agora a gente vai estar indo lá para frente lá também, ó. Lá para frente tem mais coisa lá também, que a gente vai estar discorrendo com vocês aí. Beleza, vamos indo lá então. A última idade glacial, época do resfriamento da Terra
em que grandes massas de gelo expandiram-se para regiões afastadas dos polos em território brasileiro entre 280 e 270 milhões de anos atrás, quando a paisagem do sudeste do Brasil foi tomada por enormes geleiras, deixou testemunhos notáveis. Dentre os mais importantes testemunhos, destaca-se o Parque ou Pedreira do Varvito em Itu, um excepcional marco da história geológica de todo o Brasil. Esta quase inacreditável glaciação neopaleozoica foi a última que afetou todo o território nacional do Brasil. No finalzinho do século XVII e início do século XVIII, constam os mais antigos registros sobre a exploração da Pedreira do Varvito na região de Itu, onde as pedras retiradas serviam para o revestimento das calçadas, dos pisos das casas, das igrejas e conventos da antiga vila de Itu, nos sertões do estado de São Paulo. Varvito é a rocha formada em lagos glaciais há mais de 250 milhões de anos, nos quais a deposição de sedimentos era controlada pela variação das estações do ano. A antiga Pedreira do Varvito em Itu é um patrimônio geológico, histórico, geográfico e arqueológico de grande valor para todo o estado de São Paulo e também do Brasil. A área toda hoje se constitui de um belíssimo parque municipal, muito bem cuidado desde 1995, e é tombado como patrimônio catalogado pelo CONDEFAT. O Parque Municipal do Varvito é considerado também um ponto de grande importância turística aqui pelos sertões de Itu. Bom, quanto mais a gente começa a explorar o Parque Varvito, mais a gente vai entrando para dentro da história do planeta Terra. É impressionante como tem informações geológicas aqui, das quais revelam para nós esse passado tenebroso e obscuro da formação da crosta terrestre. É impressionante essa parte que a gente adentrou agora. Ela tem um caráter totalmente assim, fora do nosso tempo, né? A temporalidade desse lugar, ela nos arremete a um passado inimaginável para a natureza humana, mesmo porque todo esse cenário aqui, ele já era concebido, já existia, bem antes do ser humano estar no mundo, de existir o ser humano, o primeiro homem, no caso, né? Então, a gente tem aí o testemunho de outros tipos de vida, outros tipos de seres anteriores aos mamíferos, anteriores aos seres humanos e aos mamíferos em geral. Então, esse cenário, ele nos arremete a esta temporalidade, que é uma temporalidade em uma outra escala, difícil da gente assimilar. A gente que é leigo, que estuda geologia de pouco tempo, eu não tenho muita informação, não estudei muito geologia a fundo, né? Então, a gente, com muita dificuldade, a gente assimila alguma coisa. Então é interessante que ao fundo aí onde vocês estão vendo, os paredões falam por si mesmo. Olha que bacana essa parte toda, né? E olha a altura que já está isso daqui. Então contemplem aí comigo esse sítio geológico de grande magnitude. Então, pessoal, eu queria falar um pouco para vocês aí a respeito dessas formações geológicas aqui. Obviamente que será de uma forma bastante resumida,
porque essas informações técnicas elas são bastante, conforme o nome mesmo já está dizendo, técnicas, né? Então eu vou dar um resumo para vocês aqui dessas, do que eu vi aqui nessa placa aqui, que são essas alternâncias do varvito, das camadas de varvito. Elas se classificam basicamente em dois tipos, que você pode ver que tem algumas que são planas, né, nesse perfil horizontal, e tem algumas que são mais onduladas, evidenciando o que? Evidenciando diversas alternâncias químicas a respeito dos minerais que compõem esse varvito, essas camadas que tem desse varvito aqui, conforme vocês podem ver aqui, ó, isso daqui define uma certa alternância. Logicamente que essa explicação que eu estou dando é em forma resumida, porque é uma informação bastante técnica, então é uma coisa assim que, para a gente estar falando sem ter um estudo mais aprofundado, é de uma forma bem sucinta e resumida, né? Mas vocês podem ver aqui, desse outro lado aqui também eu achei bastante informação aqui, e a gente vai estar indo aí desse lado aí. E vocês podem ver, ó, é um local alto. Eu, quando eu vi assim, a primeira impressão que eu tive ontem à tarde, eu não imaginava que conseguir uma altura tão grande, assim, ó. Fiquei até meio impressionado, né? É bastante alto. Aqui, ó, conforme eu vi ali, uma pedra bastante curiosa ali, ó. É um crasto, o nome daquele ali. Eu até me embananei aqui na hora de falar, porque é um nome bastante técnico, mas é isso daí mesmo, ó, conforme vocês podem ver ali, ó. Pelo que eu estudei aqui na placa aqui, ele caiu de um iceberg que tinha nesse local há muitos e muitos milhares e milhares de anos, né, conforme a gente já falou, e que depois, posteriormente, as outras camadas que foram sedimentando foi cobrindo ele, e agora, depois de muitos milhares de anos, ele apareceu de novo aqui, né? Mas é muito interessante mesmo esse local, né? É um local que eu achei que era baixo, mas na verdade é bastante alto, né? Agora você vai estar construindo aí, eu vou ver se tem outro local. Os nobres amigos do canal Legiões de Apolo já estão acostumados com o material que eu venho publicando aqui na plataforma. Já levei vocês em várias pedreiras interessantes para a gente explorar, porque o cenário de pedreiras para mim é muito importante e é fascinante, assim como outras paisagens que eu também gosto de contemplar. Eu já apresentei aqui no canal Legiões de Apolo algumas pedreiras muito bacanas, como por exemplo a pedreira lá de Rio Grande da Serra, no ABC, que ela é uma pedreira muito interessante, também arruinada, abandonada no meio do mato, e a gente delineou-se lá então muita coisa bacana, mostrando aqueles paredões rochosos, etc. Foi muito bacana esses vídeos dessa pedreira, vocês já podem conferir aqui no canal. Também mostrei para vocês uma pedreira lá no Parque Xixová Japuí, no litoral, em São Vicente, uma pedreira desativada também, muito antiga, e no mesmo caminho que dava acesso à praia do Itaquitanduva. Essa é uma pedreira muito bacana também. Mostramos também no canal a pedreira do Lajeado Calcário, aqui em Cesário Lange, divisa com Pereiras. Então a gente explorou bastante aquela região também, e o que a gente percebeu? Que essas pedreiras elas têm algo em comum. Todas elas são parecidas nessa questão dos paredões rochosos.
elas são muito semelhantes. É impressionante o grau da semelhança que existe desses lugares, é impressionante. Todos esses lugares revelam então aí aquilo que eu já venho falando, a história do planeta Terra de alguma forma. É claro que esses locais eles estão marcados pelas ações humanas atualmente, né? Porque eram locais de extração de pedra, mas eles revelam aquilo que era a estrutura da crosta terrestre. Um outro local, inclusive, é próximo daqui, alguns paredões rochosos também, que a gente apresentou ali em Porto Feliz, às margens do rio Tietê. Então, também, todos esses vídeos, esse material, esses assuntos que eu estou discorrendo aqui, eles estão aí no canal, vocês podem conferir esses arquivos, eles são arquivos que já estão aí disponibilizados e vocês podem fazer comparativos, maratonar esses vídeos de madrugada, na hora que vocês tiverem um tempo e perceberem, assim como eu, que todos eles têm uma semelhança na parte de sua paisagem. É uma paisagem que tem a sua desolação, mas ao mesmo tempo ela tem muita informação também sobre o planeta Terra. É claro que a gente, como eu venho falando, não tem a informação técnica, como o próprio Robson Dante também especificou, é um assunto muito complexo, não dá para a gente também tropeçar em informações aleatórias. Então a gente só vai ter autoridade para falar dentro daquilo que a gente sabe e que a gente domina. E fora desse contexto, a gente vai ter que estar inserindo informações adicionais consultadas em obras, em livros publicados, que muitos deles eu tenho na Biblioteca Legiões de Apolo, que é um acervo de livros raros que me auxilia para essas incursões, ok? Então isso tudo é importante. Então vamos continuar explorando aqui o paredão rochoso, fascinante, um dos mais fascinantes. Esse daqui, ele está sendo um dos mais fascinantes devido à sua dimensão, à sua magnitude. Eu vou chegar aqui perto, vem aqui comigo, eu vou mostrar para vocês aqui de pertinho a diferença das camadas aqui. Olha que bacana. Essa aqui dá-se a impressão, olhando aqui, dá-se a impressão que é uma muralha, né? Construída por mãos humanas. Uma muralha, mas não, isso aqui é uma formação natural. Existe aqui a mão humana na extração da pedra, mas a formação ela é natural. Olha que bacana. Então vocês percebem as camadas aí diferenciadas umas das outras, cada uma delas revelando uma temporalidade do planeta Terra. Então é muito interessante fazer esse tipo de incursão, esse tipo de estudo de meio. Hoje, discorrendo com vocês sobre o assunto de geologia. Isso é muito bacana também. Outra coisa que eu quero deixar registrado aqui no canal, neste arquivo, é que no tempo que eu fui fazer o meu curso de Geografia e História, a minha professora de Geografia, ela propôs para nós, da sala de aula, uma visitação a esse local, na época, em 1998, ela propôs uma visitação de estudo de meio, dos quais os alunos da sala, que estavam estudando o curso junto comigo, resolveram fazer. E naquela época eu não tive a oportunidade de vir com eles para cá. Eles vieram numa excursão e eu acabei não vindo, estava sem dinheiro, estava numa situação bastante dramática em questão econômica e não tive condições de estar vindo na época. E quando eles retornaram do passeio, da excursão, eles me revelaram de boca ouvido a importância desse lugar aqui, a beleza e as informações que aqui eles escolheram. Aquilo ficou na minha cabeça e só hoje eu consegui, então, agariar aí recursos e me organizar melhor para estar vindo para cá, então, para fazer aquilo que me ficou faltando lá no passado, né? Há 27 anos atrás, quando pela primeira vez eu ouvi falar desse lugar. Então, olha quanto tempo demorou para eu amadurecer, para eu me organizar, para poder estar vindo aqui hoje com vocês aqui, com o amigo Robson Dante, para estar mostrando para vocês então as belezas e os encantos deste lugar aqui. Então, quero deixar isso também registrado, que hoje eu estou realizando esse sonho, esse desejo,
E esse trabalho que já era para ter sido feito lá naquela época, mas demorou todo esse tempo, mas hoje estou aqui com vocês, ok? Então é isso aí. Bom, galera, a gente contemplou aí com vocês esses enormes paredões rochosos aqui ao fundo. Agora tem uma galera lá, uma outra galera, não quero também atrapalhar a filmagem deles, é um outro grupo que também está fazendo pesquisa e filmagem e turistando também, né? Então a gente já mostrou esse pedaço, que é um enorme compartimento sedimentado de pedras, né? Enorme essa parte que eu mostrei para vocês ao fundo aí, né? E agora a gente vai continuar caminhando aqui, mostrando o parque e outras peculiaridades, outros detalhes aí que são importantes neste parque aqui, porque cada local que a gente vai, a gente se surpreende. Uma outra coisa que eu achei interessante é que o parque ele é todo revestido com pedra, o chão dele é com pedra, né? As próprias pedras daqui do lugar, elas serviram também para calçamento, então isso que eu achei bacana. A parte de jardinagem está perfeita, conjugada com as pedras, então isso também tem um valor impressionante, tá? Então a gente vai estar caminhando aqui, mostrando desse lado agora. Então tem aí o jardim, né? E a parte das pedras aí do chão, que também são de grande beleza também, bem harmonizadas com o local, ok? Então olha lá que bacana, ficou lá embaixo o paredão rochoso. E agora a gente vai estar acessando o outro lado aqui do parque. Falou! Não percam a sequência inédita destes arquivos que serão postados aqui mesmo no canal Legiões de Apolo.